celebramos o dia de São Gonçalo, padroeiro de nossa cidade e de nossa paróquia. E mesmo assim, um homem pouco conhecido. Vamos então falar de sua biografia, narrar alguns episódios e concluir com a chegada da devoção à nossa cidade. Nasceu em 1190 e pertencia a uma família rica, importante e muito religiosa. Era estudioso e piedoso. Torna-se sacerdote. Assume a função de pároco e depois de alguns anos sai caminhando em peregrinação rumo a Roma e a Palestina. E por onde caminhava, pregava a palavra e vivia unicamente da providência, daquilo que recebia enquanto caminhava e anunciava a palavra. Viveu assim por aproximadamente 15 anos. Retorna a Portugal e passa por sua antiga paróquia. E segue caminhando por Portugal em busca de entender onde deveria se instalar e o que deveria fazer. Chega a Amarante, encontra uma capelinha em ruínas e entende ser sua missão reconstruí-la e reconstruir a fé do povo daquela região. E penso, conclusão minha, poder classificar esse período de Gonçalo em Amarante como o período mais fecundo e extraordinário de sua vida. Destaco algumas histórias, de muitas que temos contadas em livros que falam de São Gonçalo, livros que trouxe justamente de Amarante. A ponte, temos a pintura, recentemente recuperada aqui no coro. Em torno da construção dessa ponte que ligava a igreja ao vilarejo, se deu muitos fatos extraordinários. Certa vez, já concluindo, próximo de concluir a construção dessa ponte, havia solicitado a um carroceiro que lhe ajudasse com algumas viagens, carregando pedra, justamente para finalizar a ponte. Este carroceiro, já sabendo que o frei sempre pedia alguma coisa, disse ao seu ajudante que deitasse na carroça e se fingisse de morto ao passar perto de Gonçalo. E assim ocorreu. Alegou não poder ajudar porque tinha que transladar aquele corpo. E seguiu em frente. A certa distância, julgando já seguro de não ser importunado pelo santo, chamou o seu ajudante, chamou pelo nome, e chamou novamente, e insistiu, e não tendo resposta, parou a carroça, e tentou acordá-lo, mexendo nele, empurrando, e nada. E em um ato de desespero, manobrou sua carroça e voltou em direção ao Frei Gonçalo. E contou toda a verdade do seu plano e da sua mentira. E pedia ajuda. Frei Gonçalo tocou no jovem, que rapidamente acordou. O carroceiro arrependido atendeu o pedido do santo e nunca mais lhe negou nada. Então, a primeira história de hoje, que já serve de lição para muitos, né? Não vão negar as coisas ao nosso padroeiro. Ouviu, senhor prefeito? Segunda história, casamenteiro das velhas. E não briguem com o padre. Assim está contado no livro. Conta-se que em uma localidade de nome Ovelha Demarão, hoje Aboedela,
muitas pessoas viviam em situação de relação irregular e que Frei Gonçalo, com suas pregações, realizou muitos casamentos. Ganhando o apelido, então, de casamenteiro de ovelha. Reparem, para depois não confundir a história. Está na cidade de Ovelha. Muitas pessoas em situação irregular, vivendo juntas sem o casamento. E com a sua pregação, cativando as pessoas, muitos decidem casar. Então, casamenteiro das de ovelha, diz o livro. Que pouco depois virou casamenteiro das velhas. Assim conta a história. E uma outra ocasião, mas nesse mesmo contexto dos casamentos, encontrou a mulher, já não jovem e muito triste. E ele descobre que o motivo da tristeza era justamente os anos ter passado e ela não ter conseguido casar. Então, orientou o santo. O primeiro homem que encontrar, fale sobre casamento. Passou um tempo, e aí encontrou um jovem, de origem nobre, jovem e rico. E meio sem graça, ela falou da orientação do santo. O mesmo escutou a mulher que já a conhecia, mas seguiu seu caminho. Mas a verdade é que algum tempo, e não muito depois, estavam os dois celebrando o casamento. E foram felizes. E a fama do santo de casamenteiro das velhas continua. Terceira história. São Gonçalo, dominicano, ordem dos pregadores, e não poucas vezes se colocava em condição de pregar a palavra. Depois da ponte acabada, que era a sua grande missão, unir o vilarejo, a cidade, a igreja, em um dia de suas saídas para evangelizar na redondeza, chegou a um vilarejo. E lá nesse vilarejo não se via fé, nem respeito para com Deus. Zombavam dele enquanto ele pregava. Então, passou a mulher com um cesto de pães. E pães apetitosos. Pães para venda era o trabalho dela. São Gonçalo pede que a mulher pare, que mostre os pães para todos. E fala da gravidade do pecado. E aí, de repente, ele amaldiçoou os pães, que ficaram como se tivessem queimados, todos queimados. E aí, aquilo causou um grande espanto para quem estava olhando, para aqueles mesmos que não escutavam e zombavam dele. E ele continua a sua pregação, agora com a atenção de todos. E ao falar do perdão de Deus e do recomeço de uma vida na graça, abençoou os pães e jogou água abençoada, e estes novamente ficaram com aparência apetitosa. O fato ocasionou muitas conversões. Quarta e última história. O rei Filipe I, século XVI. Já não estamos mais no século XII, nem no século XIII, período do santo. Século XVI. Experimentava intensas dores na cabeça e se submetia, sem sucesso, a dolorosos procedimentos e punções. Até que um de seus servos lhe disse que em sua terra, quando alguém sente muitas dores na cabeça, pede a intercessão de São Gonçalo. Ambos rezaram com fé, até que o rei adormeceu. Na manhã seguinte, acordou curado. E até hoje é costume em Amarante, os fiéis que sofrem de algum mal, de alguma enfermidade da cabeça, passarem a mão no rosto de São Gonçalo,
E tem uma foto que trouxe de Amarante, com o rosto do santo todo marcado. Depois, concluindo já a nossa reflexão, São Gonçalo morre dia 10 de janeiro de 1259, aproximadamente 70 anos de idade. Não se sabe onde foi sepultado. Por isso foi construído um túmulo com a estátua dele lá. De um lado, túmulo com a estátua, do outro, uma imagem grande do santo. A beatificação se deu em 1561. E o culto litúrgico ao santo foi permitido em Portugal e nos territórios sob seu domínio. Antes, existia apenas a própria devoção do povo que fazia espalhar a fama do santo. Assim o culto chega ao Brasil, 1561. Demorou pouco a chegar ao Brasil. E depois pelo sesmeiro, Gonçalo Gonçalves, não confundam, não é o santo, é o sesmeiro, que tudo indica ser do Porto, 50 quilômetros de Amarante, e que recebera o seu nome, Gonçalo, em homenagem ao santo. Ele chega à nossa cidade, e o mesmo construiu a capela em 1579. Apenas 18 anos depois do culto a São Gonçalo ser instituído pela igreja em Portugal. Gonçalo Gonçalves tornou-se o mais importante sesmeiro dessas regiões. Não era o único, tinham vários, mas ele era o mais importante, destacado, pois foi quem construiu a primeira igreja, dedicando ao nosso padroeiro. E por empenho de sua família, fez crescer essa igreja e a devoção a São Gonçalo, tornando-se paróquia, tornando-se a primeira paróquia no estado do Rio de Janeiro, fora da capital, emancipando-se da Candelária do Rio de Janeiro. Lançamos ano passado um livro sobre o sesmeiro. Esse livro se encontra à disposição para aqueles que quiserem, escrito pelo nosso professor da UERJ, Rui Fernandes, Gonçalo Gonçalves, um ilustre desconhecido. Então, faço aqui a propaganda do livro. Somos assim, como dezenas de municípios no Brasil, quase 30, com o nome de São Gonçalo. E ainda tantas igrejas dedicadas ao nosso padroeiro. Somos os continuadores dessa história, narrando nossa devoção e as graças obtidas por intercessão de São Gonçalo. Por isso, não hesitemos em invocá-lo pedindo sua ajuda. São Gonçalo, interceda por nossa cidade, interceda por nossos governantes, para que promova o bem para todos. São Gonçalo, interceda por todos os empresários, para que possam gerar mais emprego em nossa cidade. São Gonçalo, interceda por todos que moram nessa cidade, para que estejam comprometidos em torná-la melhor. São Gonçalo, interceda por nossa paróquia, para que continue colaborando para fazer crescer o amor a Deus e o amor ao próximo. São Gonçalo, intercedei por todos nós. Amém. Assim seja.